Bom, então, como nós vimos na nossa aula anterior, né, em matéria previdenciária, basicamente, né, o nosso ponto de partida, como não poderia deixar de ser, né, no direito, é o que dispõe o Código de Processo Civil para a busca que as partes devem efetuar, no sentido de trazer para o magistrado todos os elementos que sejam capazes de influenciar na sua decisão, né? Nós temos, então, conforme vimos, o princípio da liberdade objetiva dos meios de demonstração, ou seja, as partes podem se valer de todos os meios admitidos em direito, com exceção, evidentemente, né, daqueles meios que não tiverem idoneidade científica e, eventualmente, contrariarem o princípio da vedação do emprego da prova ilícita. Mas se tratando de matéria previdenciária, nós temos que recordar que a administração vai orientar a sua atuação com base nas informações existentes no CNIS, né? No Cadastro Nacional de Informações Sociais, conforme dispõe a Lei 8.213, lá no seu artigo 29A, existindo informações no CNIS, essas informações, elas, em princípio, elas fazem prova em favor do segurado. Se não houver informações no CNIS ou houver inconsistências, lacunas, etc., cabe, então, ao segurado o ônus de trazer à administração os elementos para convencer ela, né, da necessidade de alterar esses registros. Eu lembro que o CNIS, né, ele passa a ser empregado verdadeiramente com bastante força por parte do INSS a partir de 1994. Né? Porque antes de 1994, o sistema de informática do INSS era praticamente inexistente. Então, tudo era feito de forma manual, né? E as informações do CNIS, então, elas passaram a ser consultadas de forma, vamos dizer assim, obrigatória, com base no que foi estabelecido pela legislação, inclusive em detrimento de outros documentos, né? Porque antigamente o cidadão, quando fazia um requerimento, levava para a administração todos aqueles documentos que ele possuía, carteira de trabalho, né, carnês de pagamento, e tudo isso era feito pelo servidor manualmente. Então, com o aprimoramento dos sistemas de informatização do INSS, então, todas aquelas documentações que a empresa deve aportar como obrigações acessórias, né, elas vão, então, integralizando esse cadastro, de forma que, se tudo estiver funcionando de forma, vamos dizer assim, né, redondinha, a aposentadoria do segurado poderia ser deferida em questão, hoje, até mesmo de minutos, né? Aliás, em termos de aposentadoria por idade, salário e maternidade, nós temos informações que o INSS concede na esfera administrativa, né, quando todos os dados do CNIS estão realmente perfeitamente azeitados, né, são concedidos no mesmo dia, né, em questão até mesmo, como eu falei para vocês, em menos de horas, né? Bom, a partir de 2008, essas informações do CNIS, elas passaram a ser implementadas principalmente pelo e-social hoje, né? As informações do INSS hoje, elas chegam principalmente através do e-social, mas evidentemente que aqueles processos que chegam na justiça é porque o encaminhamento efetuado na esfera administrativa não obteve seu êxito. Não é verdade? Então, a partir daí, se o segurado não consegue convencer o INSS da regularidade das informações, né, da sua vida laboral e previdenciária na esfera administrativa, ele vai buscar fazer isso na esfera judicial, né? E na esfera judicial, nós temos uma limitação importante, né, conforme é do conhecimento de vocês, porque a própria Lei 8.213 de 1991, no parágrafo 3º do seu artigo 55, desde a redação originária, ela estabelecia, né, uma regra excepcional em relação àquela regra geral contida no Código de Processo Civil anterior, como no atual, né, 442 do atual CPC, de que a prova testemunhal ela é sempre válida, salvo disposição legal em contrário. Pois bem, em matéria previdenciária, nós temos essa disposição legal em contrário e não é uma regra nova. Desde 1966, né, existe uma previsão, decorrente do Decreto 66 de 66, de que não seria possível a comprovação do tempo de serviço com base em prova exclusivamente testemunhal. Mas essa regra do artigo 55, parágrafo 3º, recentemente ela sofreu uma alteração. E eu quero examinar essa alteração em conjunto com outras mudanças que foram feitas pela Lei 13.846, né? Uma lei que resulta de uma medida provisória de janeiro de 2019. Né? Então, observem comigo aqui. Olha só. O que mudou aqui? Né? A disposição
original do parágrafo 3º do artigo 55, dizia que não se admitia a comprovação do tempo de serviço com base em prova exclusivamente testemunhal, salvo na hipótese de ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. O que seria isso, né? Por exemplo, algumas vezes nós temos no nosso país, né? Eu vou citar para vocês a cidade de Blumenau, Santa Catarina, que é uma cidade muito próspera, né? Em termos econômicos, que tem uma indústria têxtil, né? Bastante forte. Algumas vezes acontece lá que o rio Itajaí, por exemplo, acaba saindo do seu curso, né? Nós tivemos algumas enchentes e por conta disso, algumas vezes nós podemos ter a perda, né? De documentos por conta de uma causa natural, né? Uma causa que o homem não tem condições de evitar, né? Muitas vezes até não consegue prever, mas às vezes prevê, mas não consegue evitar, né? Às vezes acontece também, por exemplo, de até fatos que não têm origem propriamente da natureza, mas são descuido humano, né? Um incêndio, às vezes um curto-circuito, falta de manutenção, ou até mesmo um ato criminoso que acaba prejudicando, então, muita gente por conta das consequências decorrentes daquele fato. Então, imagine que e não é incomum, por exemplo, que o segurado alegue, né, de que todos os documentos que ele tinha foram perdidos quando ocorreu um incêndio, né, na casa dele. Aí nós vamos verificar, por exemplo, a ocorrência policial que ele fez, né? E na ocorrência policial que ele fez, ele coloca lá que perdeu, por exemplo, né, o cartão das Casas Bahia, que perdeu, né, etc e tal, mas não fala da carteira de trabalho e previdência social, não fala de outros documentos, e depois, então, ele alega que os documentos que ele possuía teriam sido perdidos por conta, então, né, de força maior ou caso fortuito. Bom, nesses casos, geralmente se exige, né, que ele comprove a existência de uma relação, né, que demonstre que os documentos que ele está alegando que ele perdeu efetivamente estariam, né, no local em que ele alega que aconteceu essa situação de caso fortuito ou força maior, né? Mas então, só para colocar que às vezes é feita uma alegação completamente genérica. Mas o que mudou em relação a esse parágrafo 3º do artigo 55, né? Vejam que agora a MP 871 de 2019, expressamente, né, convertida na Lei 13.846, coloca que é necessário que esse início de prova material seja contemporâneo aos fatos que se deseja comprovar. Né? Então, claro que isso às vezes é um pouco... A lei deixa de uma fórmula bastante aberta aqui nesse ponto, né? Mas em relação, quando ela trata da união estável e da dependência econômica, ela amarra um pouco mais o que seria essa questão da contemporaneidade dos fatos. Né? Então, vejam, né? Em relação, por exemplo, à dependência econômica e união estável, inclusive como em face de normas que estabelecem restrições, né? Normas excepcionais, sempre há uma tendência de você interpretar de forma restritiva, a jurisprudência sempre foi pacífica no sentido de que esta regra do parágrafo 3º do artigo 55 não poderia ser utilizada, né, no que tange à dependência econômica e união estável. Então, justamente por isso que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região e a Turma Nacional de Uniformização tinham, inclusive, súmulas, né, a respeito, nas ações que buscavam pensão por morte, né, da possibilidade de você comprovar a dependência econômica e a união estável com base em prova exclusivamente testemunhal. Justamente porque esse parágrafo 3º do artigo 55 não poderia ser interpretado de forma, então, extensiva, né? Vejam, esse parágrafo 3º do artigo 55, ele foi muito criticado, né? E a jurisprudência examinou milhares de decisões nas quais era necessário refletir a respeito da interpretação a ser extraída desse enunciado normativo, justamente quando nós estávamos tratando da questão da comprovação, né, do tempo de serviço rural. Mas eu vou deixar para falar do tempo de serviço rural, da súmula 149, do tema 544 do STJ, mais adiante, né, para não perder o nosso foco agora, que a gente começou a falar um pouquinho a respeito de comprovação de união estável, de dependência econômica, né? Eu vou, então, inclusive, falar do que decidiu o Supremo Tribunal Federal na DIN 6096, mas depois eu volto, então, quando tratar do tempo rural, para explicar o que a jurisprudência entendeu a respeito do tema 544 e da súmula 149. Né? Bom,
Então, a Turma Nacional de Uniformização e o TRF da Quarta Região tinham as súmulas, né, 63 e 104. Bom, não é preciso dizer, né, que nos dias atuais, tudo que nós fazemos deixa vestígios, não é verdade? Mas, no passado, né, ainda mais quando a gente pensa em famílias muito humildes, quando o que você buscava dependia, por exemplo, de um documento oficial, né, se você pensar em famílias que viviam muitas vezes em comunidades, de fato, essa exigência muitas vezes acabava obstaculizando e até mesmo inviabilizando a concessão, né, de benefícios de pensão por morte para as pessoas mais humildes. Então, por isso que realmente houve uma grande flexibilização. Mas hoje, com a evolução dos meios tecnológicos, né, claro, e quando a gente fala em início de prova material, documental, né, nós já vimos que a gente associava por demasia a documentos de papel, né? Mas hoje a questão do documento em si não necessariamente vai se esgotar no documento de papel. Vou dar um exemplo para vocês interessante de uma questão que foi decidida certa vez num juizado especial federal, que foi a seguinte: o juiz do juizado estava fazendo uma audiência na qual a viúva, né, estava buscando uma pensão por morte. E assim, depois de ouvir as testemunhas e ouvir a autora, o juiz estava realmente convencido, né, de que estava em face de uma situação na qual efetivamente tinha ocorrido, né, a existência de trabalho na condição de vínculo empregatício. Então, naquele caso, não estava em discussão propriamente, né, a dependência econômica ou a união estável, porque se tratava de alguém que era casada com o segurado falecido, né? Mas havia sido indeferido o pedido de pensão por conta da falta de comprovação, né, da qualidade segurada. Tá? Ou seja, não havia sido comprovada a realização de trabalho na condição de empregado. Mas, como eu falei para vocês, o juiz estava muito convencido de que aquelas pessoas estavam realmente tendo uma narrativa coerente e de que aquilo que elas estavam afirmando era efetivamente a verdade. O cidadão que havia falecido, ele trabalhava num posto de gasolina. Né? Então, o juiz, lá pelas horas tantas, quando ele estava, né, encerrando a audiência, porque assim ele acreditava, poxa, eu vou ter que julgar essa ação improcedente, porque não tem o início de prova material, mas realmente eu estou convencido que essas pessoas estão dizendo a verdade, né? E aí ele se deu conta do seguinte: todas as testemunhas estavam depondo usando, né, um macacão do posto. Né? Então, aí ele perguntou para a viúva: escuta, dona fulana, o, o seu Francisco, ele tinha um macacão desses? Né? Aí a viúva falou: ah, tinha sim. Né? Então vamos fazer o seguinte: eu vou interromper a audiência, vou processar as outras agora, e a senhora pode ir para casa, né? E busca o macacão e retorna para cá para a gente continuar a audiência. Tá? E aí ela foi para casa, né? Foi lá, e voltou algum tempo depois lá com o macacão. E o que convenceu ainda mais o magistrado é que no macacão estava bordado, assim, que todos tinham o nome bordado atrás, né? E todos, quando faziam as testemunhas, diziam que o Chico trabalhava lá, o Chico fazia isso, o Chico fazia aquilo, e no macacão estava lá bordado o Chico. Né? Então, o juiz reconheceu, né, que havia o direito ao benefício e considerou que o início de prova material era justamente o macacão trazido, então, pela viúva. Então, muitas vezes, né, claro que isso deveria partir dos operadores do direito, dos advogados, né, mas como o magistrado, né, e também os desembargadores, né, os juízes de turma recursal, têm poderes instrutórios, né, que foram reforçados agora pelo novo CPC, é possível a determinação da realização de diligências, né, ou produção de provas também em segunda instância. Então, só para destacar essa questão de que nem sempre, quando você pensa, né, no início de prova material, vai ser um documento de papel mesmo para os fatos acontecidos há muito tempo atrás. Bem, mas o que eu estava falando aqui com relação à união estável, né, e à dependência econômica, vejam que o parágrafo 5º do artigo 16, né, e o parágrafo 6º passaram a dispor o seguinte, né, que as provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea aos fatos produzidos em período não superior a 24 meses
anterior à data do óbito ou recolhimento da prisão do segurado. Não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. Tá? E já o parágrafo 6º, ele está tratando aqui da questão relativa à concessão da pensão por morte, que deixou de ser vitalícia como regra para cônjuge e companheiro, né? Então, a pensão por morte para cônjuge e companheiro, ela só vai ser vitalícia hoje se estivermos em face, então, de alguém que na data do falecimento do segurado ou segurada tenha uma idade e é periodicamente, então, reajustada, né? Essa idade, ela é, então, conforme nós temos uma mudança na expectativa de sobrevida, isso acaba refletindo, né, de tempos em tempos, na mudança dessa idade, que hoje seria de 45 anos. Tá? Mas então, caso a idade do cônjuge sobrevivente seja inferior, conforme a tabela prevista no parágrafo 2º, inciso 5º do artigo 77, então a pensão por morte ela vai ter uma duração conforme, então, a idade do cônjuge sobrevivente. E para isso, né, para que essa pensão seja de longa duração, nós temos os dois requisitos, que são que o casamento ou a união estável tenham duração mínima de 2 anos, e mais, né, a questão, então, do segurado ter aportado 18 contribuições ou mais para o regime previdenciário. Então, com relação a essa comprovação da duração da união estável, vejam que às vezes é complicado, né, porque assim, todo mundo sabe quando inicia o casamento, né? Você tem um registro público que prova a data que iniciou o casamento. Mas quando é que iniciou a união estável? Né? Se você não tiver uma declaração feita lá pelo tabelião, e muitas vezes essa declaração ela é feita com período retroativo. Né? Então, mesmo essa declaração, às vezes, ela não vai resolver o teu problema, porque se você estiver examinando uma pensão de longa duração e existe uma alegação de que a união estável era anterior, né, apenas essa declaração feita perante o tabelião, né, muitas vezes o juiz vai considerar que ela prova a existência da união estável a partir daquele momento, mas não comprova a existência do período anterior, a não ser que seja trazido algum outro elemento. Certo? E aí, como é que fica, então, essa questão da duração da união estável e da dependência econômica a partir do advento, né, da MP 871 de 2019. Olha só. Em geral, as decisões que nós estamos encontrando, tanto nas turmas recursais quanto nos tribunais regionais, estão partindo, né, da seguinte premissa. Olha, os fatos ocorridos anteriormente vão se reger, né? A pensão é regida pela lei vigente na data do óbito. Então, a mudança ela não poderia retroagir para prejudicar, né, os dependentes. Entretanto, né, para os fatos posteriores, então, efetivamente, não poderia ser admitida a existência de união estável ou dependência econômica sem o início de prova material. Mas aí a minha pergunta é: será que realmente essa norma ela é de vinculação obrigatória ao Poder Judiciário? Por que eu estou dizendo isso? Né? Eu não tenho dúvida que a inexistência de elementos materiais, num mundo que a gente vive hoje, num grande Big Brother, né? E tudo que a gente faz deixa vestígios, realmente é bastante complicado você acreditar que as pessoas poderiam viver em união estável sem que houvesse então, algum elemento material que pudesse publicizar, né, a existência dessa união estável. Né? Então, assim, é bastante improvável. Né? Mas agora, juridicamente, será que realmente existe essa vedação? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Supremo Tribunal Federal e o STJ examinaram o parágrafo 3º do artigo 55, né? Porque com grande frequência as decisões antes do STJ editar a súmula 149 eram no sentido de que aquela era uma norma que vinculava a administração. Tá? Mas o Poder Judiciário, com base no princípio do livre convencimento, poderia admitir, né, o reconhecimento de tempo rural, né, apenas com base em prova exclusivamente testemunhal, com base no princípio do livre convencimento.
Mas aí o STJ entendeu que não, que aquela norma também vinculava o Poder Judiciário. Em relação à sua constitucionalidade, o Supremo examinou e disse que era constitucional, que mesmo, né, estabelecendo um maior rigorismo para a comprovação de fatos que haviam ocorrido no passado, né, a regra seria justificável pelo interesse público em relação à concessão de benefícios que seriam suportados, então, pelo Estado lato sensu. Certo? Mas agora, quando foi feita essa mudança na legislação, nós tivemos a discussão de toda a MP 871, praticamente, né? Toda a MP 871, ela foi colocada sob suspeição, né, por conta de uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa DIN 6096. Nós falamos dessa DIN 6096 quando tratamos da questão da prescrição e da decadência, né? Quando o Supremo ratifica o seu entendimento em relação à impossibilidade de você estabelecer prazo decadencial para a concessão de benefício previdenciário, né? Vimos que é necessário fazer uma distinção entre o direito ao benefício e o direito à renda. Mas, no bojo dessa ação, também foi discutida a validade da MP 871, porque qual era o grande argumento, né, que foi levado para o reconhecimento da inconstitucionalidade dessas mudanças? Havia um argumento geral para toda a MP, né, que nós sabemos que é o seguinte: a falta, né, de urgência e relevância para a edição de MP. Bom, em relação a isso, o Supremo já disse também que, a não ser em casos assim extremamente, como é que eu vou dizer assim, singulares, né, cabe ao Poder Executivo, né, definir o que é urgente e relevante para fins de edição de uma medida provisória. Então, esse juízo caberia fundamentalmente ao Poder Executivo, salvo em situações assim realmente excepcionalíssimas. Mas em relação às mudanças que eu estou fazendo referência para vocês, aí nós temos aquela discussão: o direito probatório é direito material ou direito processual? Né? Até hoje é uma matéria que não existe consenso, né, a respeito das normas que tratam de prova serem normas de direito material ou de direito processual. Para uma corrente, para uma terceira corrente, inclusive, seria de natureza híbrida, né? Mas, assim, não nos interessa questões assim, tão teóricas, né, nesse momento. O que nos interessa é que o Supremo, quando examinou essa matéria, porque a nossa lei fundamental, lá no artigo 62, ela estabelece limitações para o uso da medida provisória. E uma dessas limitações é no sentido de que não pode o Poder Executivo editar medida provisória para tratar de direito penal, de processo penal e processo civil. Né? Não pode o Poder Executivo editar medida provisória. Então, a discussão foi levada ao seguinte: olha, essas regras são inconstitucionais porque elas estão tratando, né, de matéria processual. E vejam, e o que o Supremo Tribunal Federal vai nos dizer para afastar essa alegação? O Supremo Tribunal Federal acolhe os argumentos que são trazidos, né, pelo parecer do Procurador-Geral da República. E o que o Procurador-Geral da República opinou, né, em relação a essa matéria? Ele entendeu o seguinte: que essas normas, né, que estão inseridas nessa medida provisória que alteraram a Lei 8.213, em verdade, elas seriam normas que não teriam caráter de processo civil propriamente, e seriam normas, né, de direito administrativo e de direito previdenciário, né, e que seriam, portanto, normas que não obrigariam o juiz. Seriam normas dirigidas para a administração. Então, o fato de o magistrado, ao apreciar questões decididas pela administração, quando indefere a concessão de prestações previdenciárias, isso não transformaria a natureza dessas normas em normas de caráter processual. Olha o que disse o voto do relator, né, do ministro Fachin, em relação a essa matéria. Né? Então, o que ele está dizendo? Olha, essas normas elas não estão obrigando o juiz.
Claro que o magistrado, se ele achar que essas normas são dotadas de razoabilidade, ele pode incorporar, né, na sua fundamentação, como suas razões de decidir, o fato de que ele entende que realmente aquela prova está muito precária, né, mas que não obrigaria o magistrado a decidir dessa maneira. Então, com base no que decidiu o Supremo Tribunal Federal, o que eu quero chamar a atenção é que não há, portanto, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a necessidade de o juiz, obrigatoriamente, julgar improcedente uma ação que se busca uma pensão por morte, quando a dependência econômica ou a existência da união estável, né, estiver amparada apenas com base em prova testemunhal. Claro que ele pode reconhecer que essa prova é fraca, né, que a prova não é boa, que a prova ela, não inspira confiança, mas vejo que isso não vai obrigar o magistrado a decidir dessa maneira. Certo? Então, só para esclarecer, né, essa questão a partir do que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Bom, mas em matéria de prova testemunhal, uma outra questão que às vezes chega para o tribunal e nas turmas recursais é a seguinte, né? Vejam que nos juizados especiais nós temos uma limitação de 3 testemunhas, né? Imagine que está se buscando a comprovação de exercício de atividade rural. Então, se o cidadão trabalhou em locais diferentes, por exemplo, né, muito provavelmente não vai ter nenhuma testemunha que tenha acompanhado, figurado em todas as localidades que ele trabalhou. Ou se tiver acompanhado, né, ou é parente ou é amigo íntimo, né? Então, por consequência, também não poderia ser testemunha. Então, por isso que os juízes, nos juizados especiais, têm flexibilizado esse número de 3 testemunhas. Mas, claro que conveniente é que a parte justifique justamente, né, por que ela está arrolando mais de 3 sob pena de acontecer o indeferimento. Mas no processo que tramita nas varas comuns, então o limite é de 10, aí é muito mais tranquilo. Certo? Outra coisa que eu quero destacar com relação à prova testemunhal é que hoje o que acontece? Como é que são feitas as audiências hoje, né? As audiências hoje ficou bastante fácil a vida do magistrado, porque hoje as audiências elas são gravadas, né? Antigamente, quando a gente ia fazer uma audiência, pessoal, eu fiz muitas audiências em que eu tinha que perguntar para a testemunha, ela respondia e eu tinha que ditar. E isso gerava assim, muitas vezes incidentes, né? Porque a testemunha falava uma coisa, eu podia não, eventualmente ter perdido algum ponto importante, né? Ou então a testemunha tinha dito alguma coisa que o advogado não tinha gostado muito, aí no momento que eu estava ditando, o advogado queria interferir, né? Para alterar o registro em favor da tese que ele estava colocando. Então, isso se prestava para acontecer esse tipo de coisa, né? De ter mais incidentes no momento da produção da prova. E outra coisa interessante, às vezes, para quando a gente ia julgar, tinha um problema que é o seguinte, né? Você fez a inquirição lá de 3 testemunhas. E o teu servidor que está fazendo o registro, principalmente a audiência de tempo rural, o que acontece? O servidor já partia de um modelinho mais ou menos pré-pronto, né? Então, aí, ele ia preenchendo aquele modelinho dele e depois, se não era você o juiz que tinha feito a instrução e você ia julgar, parecia que as testemunhas tinham dito exatamente a mesma coisa. Não é verdade? Que você ia olhar a forma como foi registrado pelo servidor, pelo estagiário, enfim, por quem estava secretariando lá, né, fazia com que tivesse tudo igual, né? Então, realmente, foi muito bom, né, os avanços da tecnologia, porque hoje as audiências são gravadas, e aí quando você vai fazer a sentença, você vai fazer o voto, você tem a possibilidade de ouvir as testemunhas, né, ou assistir o vídeo, né? Teve um tempo também que o sistema não era tão desenvolvido, então, na verdade, se juntava o áudio, né? Mas hoje, o melhor é que você junta o vídeo, então aí no vídeo você consegue também ver, né, a testemunha falando. E assim, claro que a gente tem que levar em consideração, pessoal, que a pessoa, quando está num momento de pressão, muitas vezes, assim, você pode estar falando a verdade e você ficar nervoso, né? Por conta disso, até mesmo você está em contradição, porque você está nervoso naquele ato, né? E de outro lado, tem gente que o mentiroso profissional, né? Ele fala com uma desenvoltura, né? É capaz de ele contar para vocês aí que ele já foi à Lua, né? Assim,
sem pestanejar, sem ficar vermelho, né? Então, assim, por isso que realmente vai muito da sensibilidade, da nossa experiência, quando a gente está colhendo um depoimento ou quando a gente está julgando um processo, para poder, assim, extrair a maior ou menor credibilidade do que a pessoa está falando, e por isso que, para algumas situações, realmente, a necessidade do início de prova material é muito importante. Mas, assim, tem uma alegação que é frequente, tá, pessoal? No sentido de que a justiça é que teria que juntar a degravação, e que se a justiça não fizer isso, então é nulo o ato, né? Então, vejam, não há obrigação do Poder Judiciário, não está dito em lugar nenhum, né, que é a Secretaria da Vara que tem que degravar e juntar o registro. Ela até pode fazer, né? Se tiver gente disponível, se o juiz achar que é importante, até pode fazer. Mas o fato de não ter feito isso não implica nulidade, né? E quem quiser recorrer, e tem o ônus, eventualmente, de fazer a transcrição do depoimento e no seu recurso mostrar, né? Claro que o bom advogado, quando recorre, não é sempre que isso acontece, né? Mas às vezes o bom advogado, quando recorre de uma sentença, ele faz a transcrição e coloca lá, olha, efetivamente existiu o trabalho rural, conforme dá para ver, né, no evento 35, áudio 1, né, a testemunha João, no minuto 3 a 5, diz o seguinte, aí copia, né, a testemunha Pedro, né, no áudio 35, no evento 35, áudio 2, minutos 10 a 12, diz o seguinte. Então, daí, quando é feito um trabalho desse, fica muito mais fácil, né? A vida de quem vai julgar, porque você consegue comparar. Sempre lembrando, né? De que quem alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo, né? Tem o ônus de comprovar. Então, se você está alegando que houve um equívoco na sentença por tal ou qual razão, né? Cabe a quem está querendo desconstruir a versão que o juiz trouxe na sentença, né? Recorrer de uma forma adequada, tá? Bom, alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Bem, uma outra questão quando a gente fala de prova, especificamente prova de tempo de serviço, né? Eu vou falar um pouco para vocês a respeito das questões relativas a anotações na carteira de trabalho e a possibilidade, né, de uso da reclamatória trabalhista para comprovação de tempo de serviço, em especial em face do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Bom, em relação a essa matéria, vejam que, inicialmente, os regulamentos de benefícios da Previdência Social diziam que a carteira de trabalho e Previdência Social fazia uma presunção em favor do cidadão. Tá? Hoje, com as mudanças que foram feitas, implementação do CNIS, etc., né, o que se diz é que os registros do CNIS é que fazem uma presunção em favor do segurado. E o problema é que, para os fatos que nós estamos julgando relacionados com períodos trabalhados antes de 1994, os registros do CNIS não são tão bons assim. Tá? Então, a partir de 1994, dá para dizer que os registros do CNIS são mais confiáveis, mas para os períodos anteriores a gente vai encontrar muitos problemas. Então, o que a jurisprudência entende é que a apresentação da CTPS, quando a carteira de trabalho ela se apresenta como um documento idôneo, tá? Ela prevalece, inclusive, em relação aos registros do CNIS, diferentemente do que faz o INSS. Tá? Agora, nesse caso, efetivamente, nós vamos ter que encontrar uma carteira de trabalho em que as informações conversem umas com as outras. Né? Então, aí você tem... Às vezes acontece o cidadão trazer um vínculo empregatício que ele é anterior à data de expedição da CTPS. Então, aí, obviamente, que isso vai gerar uma desconfiança, né? Se a TPS foi expedida em 85, como é que o cidadão está dizendo que trabalhou de 78 a 84? E tem o registro lá no CTPS depois do vínculo de 92 a 97? Né? Então, quer dizer, períodos anteriores à CTPS vai ficar um pouco difícil a gente aceitar. Né? Ou ainda, quando a gente encontra informações assim bem desencontradas. Eu não sei se nos processos aí vocês já tiveram a oportunidade de ver, situações nas quais, por exemplo, você tem lá, o cidadão trabalhou um período em que o registro da remuneração dele, a moeda está o real, sendo que na época a moeda era o cruzado novo. Tá? Ou então você vai olhar a data de opção do FGTS, as férias, os períodos que ele entrou em benefício previdenciário, etc., não conversam umas com as outras. Então, nesse caso, realmente vai ficar difícil você aceitar só a CTPS.
Né? Muitas vezes a CTPS ela tem a data de entrada, mas não tem a data de saída do segurado. Ou então nós temos rasuras. Né? Então, resumindo, se as informações estiverem todas redondinhas, mesmo que os registros não tenham sido lançados no CNIS, se você não tem nenhum elemento para presumir, né, que aquelas informações não são fidedignas, você pode se valer da CTPS sem nenhum problema. Tá? Agora, o que às vezes acontece, e isso muitas vezes eu faço lá na turma recursal, é que o cidadão ele junta a CTPS, mas ele junta só das folhas que ele quer, né? Ele junta lá só meia dúzia de folhas, então a gente muitas vezes baixa em diligência para ele apresentar a integralidade da CTPS. Tá? Justamente para que a gente possa conferir, né, se o documento ele é um documento confiável. Tá? Bom, mas e se houver uma anotação extemporânea? Né? No caso de informações lançadas pelo próprio empregador de forma extemporânea, a Turma Nacional de Uniformização ela julgou um tema nos seus representativos, que é o tema 240, né? Então, essa juntada de informações na CTPS, lançadas pelo empregador de forma extemporânea, se não houver outros elementos materiais, né, isso também não vai servir como início de prova material, justamente porque cada vez mais o que se exige é a questão da contemporaneidade, né, do registro, muito embora, evidentemente, que isso não seja uma questão assim absoluta. Não quer dizer que você não vai aproveitar nenhum dia que seja anterior àquele registro, mas não dá para você considerar que um registro feito hoje ele tenha a mesma credibilidade para períodos que foram trabalhados há 10 anos atrás ou mais, tá? Bom, e sobre a reclamatória trabalhista, então, assim, com muita frequência, nós tínhamos o ajuizamento de reclamatórias trabalhistas nas quais acontecia o seguinte, né? O cidadão, ele não tinha mais a possibilidade de buscar absolutamente nada contra o seu empregador, né? Ele alega ter trabalhado lá na década de 80, aí quando ele vai fazer o seu pedido de aposentadoria, tem 5 anos lá que o INSS não reconheceu, porque não tinha nenhum documento, aí o que ele faz? Aí ele entra com uma reclamatória trabalhista hoje, e o único ônus, né, que vai ser imputado ao seu antigo suposto ex-empregador vai ser a anotação da CTPS, porque não vai haver nenhuma possibilidade de se cobrar nada, né? Nem do ponto de vista tributário e nem do ponto de vista laboral. Então, inclusive, algumas vezes o que acontecia era até mesmo um acordão, né? Se fazia um acordão, e aí, nesse acordão, na primeira audiência, o empregador reconhecia o vínculo e anotava a CTPS. Aí, feita essa anotação, o cidadão ingressava em juízo buscando a concessão da aposentadoria com o reconhecimento daquele período, né? Bom, obviamente que, apesar, né, de, em alguns casos, ter havido, inclusive, decisões favoráveis a esse tipo de pretensão, dizendo que no Brasil, efetivamente, nós temos uma realidade laboral muito cruel, tem, inclusive, trabalho escravo, né, ou trabalho na condição análoga de escravo, e que a decisão do juiz do trabalho deveria valer tanto quanto a decisão do juiz federal. Então, por isso que aquele período deveria ser aceito. Ora, em verdade, aqui nós temos que fazer uma separação, né? Uma separação importante que é o seguinte: qual é a competência que a Constituição fixou para o juiz laboral e qual é a competência que ela fixou para o juiz federal? Quando nós estamos tratando de direito a prestações previdenciárias, como regra, o competente é o juiz federal, né? Agora, se o cidadão está buscando alguma pretensão de caráter laboral contra o seu empregador, bom, então, aí a competência é da Justiça do Trabalho. Né? São duas relações jurídicas distintas que têm pontos de contato, evidentemente, né? Mas você tem sujeitos, objetos e fato gerador, né, que não necessariamente serão iguais. Né? Então, por isso que as decisões do juiz laboral, nesse tipo de situação, né, elas não deveriam ser buscadas quando o que a pessoa deseja é o pagamento de benefício previdenciário. Entretanto, né, há que se considerar, né, a seguinte situação. Tá? E me parece que, nesse ponto, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região tinha um entendimento mais
adequado à nossa realidade, né? Na perspectiva da proteção social, que é a seguinte: olha, de fato, se o cidadão entra com uma reclamatória trabalhista contra o seu antigo empregador, referente a um período que ele elaborou há 20 anos atrás, né? Então, evidentemente que essa reclamatória ela está fadada ao absoluto insucesso, né? E se trata de uma reclamatória atípica, porque o que ele está buscando, na verdade, é forjar uma prova para poder usar na Justiça Federal. Entretanto, né, se o cidadão entra com uma reclamatória trabalhista contemporânea, ou seja, terminou um pacto laboral, ele foi lesado pelo seu empregador. Então, ele entra com uma reclamatória laboral naquele momento, né, um mês depois, 2 meses depois, enfim, dentro dos 2 anos, e aí é feito um acordo, porque ele precisa receber, né? Ele precisa comer naquele momento, ele e a sua família. Então, muitas vezes, ele não vai ter condições de esperar o trâmite de uma reclamatória trabalhista e acaba até aceitando um acordo que é prejudicial a ele. E aí, 10 anos depois, quando ele vai se aposentar, ele não tem nenhum documento, ele só tem aquela reclamatória trabalhista. Então, por isso que tem que se fazer essa diferença. No caso de uma reclamatória trabalhista que seria típica, que foi ajuizada com o objetivo, né, de buscar direitos trabalhistas contra o empregador, mas que é o único elemento que o cidadão dispõe quando ele vai se aposentar 10, 15, 20 anos lá na frente. Tá? E o Tribunal da Quarta Região fazia essa diferenciação, né? Entretanto, depois que a Turma Nacional de Uniformização julgou na mesma linha do TRF da Quarta Região, o que nós tivemos foi um PUIL, né? um incidente de uniformização dirigido contra a decisão da TNU, no âmbito dos juizados, que chegou no STJ. E a primeira sessão do STJ, por maioria, né, acabou acompanhando o voto da ministra Azucete Magalhães, né, porque o ministro Og havia votado na mesma linha do entendimento do TRF da Quarta Região, né, entendendo o seguinte: a sentença trabalhista homologatória de acordo somente será considerada início válido de prova material para fins do artigo 55, parágrafo 3º, quando fundado em elementos probatórios contemporâneos dos fatos alegados aptos a evidenciar o exercício de atividade laboral, o trabalho desempenhado e o respectivo período que se pretende ter reconhecido em ação previdenciária. Então, para o STJ, essa reclamatória trabalhista que eu disse para vocês que o cidadão ingressou quando efetivamente ele buscava direitos laborais, né? E ele fez um acordo, não guardou nenhum documento, 10, 20 anos depois ele vai se aposentar e só tem aquela reclamatória trabalhista, para o STJ ela não vai ter validade. Tá? Infelizmente, né, foi isso que preponderou no seio do Superior Tribunal de Justiça. Quando a gente trata da concessão de prestações de aposentadoria, né, frequentemente são trazidos períodos, por exemplo, que o cidadão alega ter elaborado como aluno aprendiz ou como seminarista. Né? Bom, com relação ao período alegado como aluno aprendiz, recentemente nós tivemos decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a essa matéria, o que fez com que a TNU, né, editasse o tema 216. Tá? Ou seja, né, o que precisa ser demonstrado para que o período elaborado como aluno aprendiz possa ser comprovado? E aqui eu não vou entrar no mérito também por falta de tempo, né, porque a jurisprudência acabou flexibilizando bastante, né, equiparando o empregado aprendiz ao aluno aprendiz, mas não é esse o nosso objetivo. Né? Mas hoje, então, quando se busca o reconhecimento daqueles segurados que estudaram em escola técnica, né, para computar esse tempo como aluno aprendiz, se exige o quê? Né? Que seja demonstrado que houve retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais, a conta do orçamento, né, a título de contraprestação pelo labor, na execução de bens e serviços destinados a terceiros. Então, inclusive aqui, segundo o Supremo Tribunal Federal, o elemento que é o mais relevante
Porque antigamente bastava juntar aquela certidão emitida pela Secretaria de Educação, dizendo que o cidadão tinha estudado em escola, né, como aluno aprendiz, e contava inclusive o período em que ele estava de férias, o que seria um absurdo, né, contar o período que ele estava de férias, mas hoje se exige a comprovação, não basta as testemunhas dizerem, como antigamente acontecia, de que houve a concessão de pagamento, né? Através do fornecimento de uniformes, alimentação, etc., é necessário que se comprove que houve a execução de bens e serviços destinados a terceiros, né? E que, por conta, então, dessa execução de bens e serviços destinados a terceiros, resultou alguma retribuição, né? Para, então, os alunos que estudavam naquela escola técnica. E já o seminarista, né? O seminarista se entendia que deveria se seguir os mesmos pressupostos referentes ao aluno aprendiz, né? Só que, vejam, o seminarista, em princípio, o que interessa é a vocação religiosa, né? Então, não necessariamente haveria algum tipo de prestação de serviço a terceiros, até poderia acontecer, mas não seria o essencial em relação a essa matéria. Entretanto, o TRF da Quarta Região, ele tem um entendimento mais rigoroso com relação ao reconhecimento da possibilidade do tempo de serviço como seminarista, né? Trazer aqui para vocês o entendimento do TRF da Quarta Região. É o seguinte, ó, devido ao reconhecimento de tempo de serviço, é possível... Não, para o tempo de serviço como aspirante à vida religiosa, seminarista, é imprescindível que haja o recolhimento das respectivas contribuições ou a comprovação da existência de relação de emprego. Como normalmente não se consegue comprovar essa relação de emprego, né, então, via de regra, hoje, no âmbito do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, para que seja computado esse período como seminarista, né, o que se entende que só é possível mediante o pagamento das contribuições, certo? Bom, feitas essas considerações, pessoal, e o tempo passa muito rápido, né, eu vou pular para falar um pouquinho a respeito da questão da comprovação do tempo de serviço rural, né? Com relação à comprovação do tempo de serviço rural como segurado especial, que a maior parte, né, das ações que buscam reconhecimento de tempo de serviço rural versam sobre a questão do segurado especial, o que acontece? Nós tivemos algumas mudanças recentes na Lei 8.213 de 1991, no artigo 106, né? E também no artigo 38. Porque, olha só, quando a gente pensa no segurado urbano, o segurado urbano a gente toma como paradigma as informações do CNIS, né? Mas em relação ao trabalhador rural, não existia um CNIS rural, vamos dizer assim, né? Até o Poder Executivo, ele tem envidado esforços no sentido de constituir, né, um cadastro de trabalhadores rurais, né? Mas esse cadastro de trabalhadores rurais, ele não vem avançando da forma como se desejaria, né? Para vocês terem uma ideia, em 1995, né, inclusive se alterou a Lei 8.213, prevendo a instituição de uma carteira de identificação e contribuição para os trabalhadores rurais. Ora, então, a partir dessa ideia, só quem tivesse essa carteirinha é que poderia comprovar a sua condição de segurado especial. Imagine isso no Norte e no Nordeste, né? Qual seria a eficácia, né? E o próprio INSS se deu conta de que estava pensando em algo que não teria nenhuma viabilidade, né? Você querer instituir um tipo de prova hoje para realidades que aconteceram há 20, 30, 40, 50 anos atrás, né? Então, dentro dessa perspectiva, por exemplo, que a gente vai ver, né, que esse cadastro de segurados especiais que está sendo implementado a partir de agora, assim, de forma vagarosa, isso vai produzir efeitos, efetivamente, né, daqui a um tempo razoável. Só que os processos que a gente está julgando hoje, né, são processos, volto a dizer, de realidades que aconteceram há 30, 40, 50 ou mais anos atrás, né? Então, como é que é feita essa prova do tempo de serviço rural hoje, né? Basicamente, a gente tem, na instrução normativa hoje 128 de 2022, a anterior era 77 de 2015, né? Em outros atos administrativos do INSS, um rol de documentos, tá? Que a gente pode pensar assim, nós temos um rol de documentos que se divide em provas fortes, né? E provas que a gente pode dizer que são fracas, ou o início de prova material. O que seriam provas fortes? Provas fortes seriam aquelas em que nós temos lá
a comprovação do exercício de atividade rural. Como o quê, por exemplo? Há um contrato de arrendamento, parceria, ameação ou comodato, né? Um comprovante de cadastro, né? No INCRA, lá do cidadão como trabalhador rural, bloco de notas de produtor rural, né? Notas fiscais de entrada de mercadorias, né? Ou vamos pensar, tem lá a questão dos índios, certidão fornecida pela FUNAI, certificando lá a condição de silvícola do cidadão. Então, você tem algumas provas que são fortes, né? Mas, de outro lado, você tem, então, um rol de documentos que são considerados início de prova material, porque, de alguma forma, eles vinculam o cidadão à condição do meio rural, mas não necessariamente vão indicar o exercício de atividade rural. Documentos tais como a certidão de casamento, né, no qual o cidadão se declarou como agricultor, tem lá o título de eleitor ou a ficha de cadastro eleitoral, no qual está qualificado como trabalhador rural, né? Uma escritura pública de imóvel, tem lá registros em processos administrativos ou judiciais, então lá o cidadão se qualificou como agricultor, né? Ou até mesmo uma ocorrência policial que ele vai estar lá qualificado como agricultor, né? Então, vejam só, esses documentos, né, eles são feitos normalmente por um agente público, né, que tem fé pública para certificar que ele anotou o que a pessoa disse, mas não necessariamente o que a pessoa disse é verdade. Tá? Entretanto, levando em consideração que, efetivamente, a Lei 8.213, ela criou um sistema atendendo aos princípios constitucionais para tratar de forma equivalente trabalhadores urbanos e rurais. Então, se não houvesse um mínimo de flexibilização, tá? Na medida que você aceita o tempo de serviço rural, que não era regido pela lei no momento em que o cidadão exerceu aquela atividade rural, tá? Você buscar olhar o passado com os olhos da atual realidade, evidentemente que isso implicaria no não reconhecimento de nenhuma espécie, né? Por falta de comprovação à luz das exigências probatórias existentes hoje. Então, claro que você tem que flexibilizar, né, esse entendimento. Né? Então, por isso que a jurisprudência passou não só a admitir esses documentos que são indiretos, né, do exercício de atividade rural, como documentos aptos, né, inclusive aceitando também que esses documentos pudessem ser em nome de terceiro. Tá? Vejam que a emenda constitucional 103 de 2019, né, inclusive ela prorroga o prazo de entrada em vigor das mudanças que foram feitas pela Lei 13846 de 2019, né, para quando for atingido o percentual de 50% de trabalhadores rurais, né, efetivamente cadastrados, para que se possa utilizar essas informações desse novo sistema que o INSS está implementando, né, para fins de comprovação da condição de trabalhadores rurais. Então, muito provavelmente, nós ainda vamos, por muito tempo, né, utilizar esses documentos de início de prova material. Né? Hoje, para a prova da atividade rural, o INSS está fazendo uma prova, exigindo uma declaração. Né? Então, existe uma declaração que é feita pelo próprio trabalhador e que tem que ser ratificada, né, com a apresentação de documentos, que o INSS entende como documentos idôneos, né? E vejam que o INSS, inclusive, não faz mais entrevista rural nem justificação administrativa, o que ele fazia antes, tá? E o interessante é que, como o INSS não faz mais essa prova na via administrativa, né, no âmbito judicial, os juízes também não querem mais fazer essas audiências. Quer dizer, se o INSS não aceita isso, né, por que eu vou fazer uma prova que o INSS, que deveria fazer, não faz? Até porque o INSS, se for preenchida uma declaração e o INSS considerar ela idônea e for apresentada uma base governamental considerada como apta a essa justificação, o INSS considera metade do período da carência, ou seja, 7,5 anos. Né? Então, essas bases, né, consideradas como adequadas, como seria a declaração do PRONAF, o CAFIR, né, Registro Geral de Pesca, comprovação de seguro-desemprego, sistema de cadastro, Sistema Nacional de Cadastro Rural, né, sistema de informações de projetos de reforma agrária. Né? Então, tem uma série de documentos lá
nas orientações administrativas, que o INSS considera como idôneos e servindo como base ratificadora dessa autodeclaração. Né? E havendo um elemento, o INSS considera 7,5 anos. Se tiver dois, o INSS considera, então, o prazo total da carência, que normalmente para os trabalhadores rurais, né, para eles o que interessa é comprovar os 15 anos, né, de exercício de atividade rural para servir como carência para ter acesso a essa aposentadoria rural não contributiva. Bom, mas aí quando esses processos eles vêm em juízo, o que acontece? Não necessariamente os elementos exigidos pelo INSS como bases ratificadoras, né, são exclusivos. O Poder Judiciário entende que é possível a apresentação de outros elementos materiais, né, que possam servir, né, desde que sejam considerados contemporâneos. E hoje o INSS está mais, vamos dizer assim, flexível, né, admitindo, dentro da linha do Poder Judiciário, de que você pode, para o início de prova material, né, considerar não apenas o período posterior à apresentação do documento, né, mas que o início de prova material ele pode ter uma eficácia tanto prospectiva para frente como retrospectiva, né, para o período anterior. Tá? Aqui na quarta região ainda, nós temos o IRDR que foi julgado, né, o IRDR 17, justamente porque, como eu falei para vocês, os juízes não estavam querendo fazer audiências para inquirir testemunhas, já que o INSS não fazia isso na esfera administrativa. Né? E no IRDR 17, tá, o TRF da quarta região entendeu o seguinte, que o juiz não podia deixar de ouvir as testemunhas arroladas. Né? Então, não é possível dispensar a produção de prova testemunhal em juízo para a comprovação de labor rural. Quando houver prova oral com de justificação realizada no processo administrativo e o conjunto probatório não permitiu o reconhecimento do período e o deferimento do benefício previdenciário. Né? Então, esse IRDR transitou em julgado e é obrigatória a sua observância, né? Aqui no âmbito da quarta região também. Uma outra questão interessante, quando a gente fala de comprovação do tempo rural, diz respeito à possibilidade de aproveitar os documentos, né, que estão em nome de terceira pessoa, quando essa terceira pessoa exerce atividade incompatível com o exercício de atividade rural. Tá? Porque o que acontece? Com grande frequência, né, os advogados eles lembram do que decidiu o STJ no julgamento do tema 532, mas não lembram do que foi decidido no tema 533, sendo que ambas, né, as questões elas foram examinadas no julgamento do mesmo recurso especial, 1.304.479. Né? Então, o que aconteceu aqui? Tá? O STJ ele ratificou aquele entendimento da Turma Nacional de Uniformização no seguinte sentido. Não é o fato de um dos membros do grupo familiar exercer atividade urbana que descaracteriza automaticamente a condição de segurado especial de todos os membros do grupo familiar. Isso deveria ser examinado no caso em concreto. Ok, mas qual é o problema? O problema é que a lei de benefícios exige, tá, que você tenha um início de prova material para poder valorar a prova testemunhal. Certo? Então, se os documentos estão todos em nome de um dos integrantes do grupo familiar, e esse integrante, por exemplo, ele também foi empresário, né? Ou ele trabalhou como empregado, ou ele está aposentado recebendo, né, uma aposentadoria urbana. Então, isso naturalmente vai fazer o quê? Que essa pessoa não seja segurado especial. E o STJ entendeu o seguinte, que a extensão da prova em nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola como o de natureza urbana. Então, no caso, todos os elementos materiais eles não podem ser considerados e aí vai sobrar só prova testemunhal no processo. E, infelizmente, então, não será possível reconhecer, né, o labor rural quando não tiver elementos materiais em nome, né, daquela pessoa que está alegando a sua condição de segurado especial e, por consequência, nesse caso, a ação vai ser julgada procedente. Certo, pessoal? Dúvidas até aqui? Sim.
Olá, Jânia, tudo bem? Tudo Como bom, vai? doutora? Tudo Doutora, é o ótimo. seguinte, quando esse início de prova material, ele não é contemporâneo, hipótese, né? Incapacidades, 12 últimos meses. Eu tenho um contrato de arrendamento, mas de 20 anos atrás. O juiz nem deixa fazer a oitiva das testemunhas, não deixa colher os depoimentos, porque diz que não tem início de prova material e ele está lotado, não tem espaço para audiência. O que se faz? Porque, na verdade, realmente não existe um início de prova material contemporâneo nos 12 meses. Eu tenho 20 anos atrás, né? Nesse teu exemplo, Jânia, de realmente 20 anos, eu acho que, por mais, vamos dizer assim, que você queira buscar viabilizar, né, que a parte demonstre, né, o seu direito, realmente 20 anos atrás é muito tempo. Não dá para dizer que seja contemporâneo, né? Se fosse mais próximo, até seria possível, me parece, você baixar diligência para que fosse produzida alguma prova, ou até mesmo anular a sentença, né, por ser somente defesa, né? Mas nesse caso, 20 anos, eu acho que realmente, se não tem outro elemento, você realmente não tem um documento contemporâneo, né? E essa exigência do início de prova material contemporâneo, ela vale também para o boia fria. Não tem uma flexibilidade para ele? Olha só que interessante, né? Foi bom tu ter perguntado, que me lembra de fazer esse esclarecimento. Aqui na quarta região, nós sempre fomos muito preocupados com a concretização dos direitos sociais e, assim, sempre tivemos uma boa vontade muito grande, ainda mais com o boia fria, né? Porque o boia fria, muitas vezes, é aquela pessoa que não tem nem certidão de nascimento, né? Aí você vai exigir uma prova que ele não vai conseguir cumprir. Mas o fato é que, justamente pelos julgamentos aqui da quarta região, é que, em massa, que veio a súmula 149. Aí, quando saiu a súmula 149, aqui na quarta região, né, eu me lembro que nas turmas recursais não tinha esse nome ainda, tá? Porque a gente não estava no sistema dos precedentes vinculantes. É que eu sou antigo pra caramba. Mas a gente dizia o seguinte, que naquela situação do boia fria, a gente não usava a terminologia de hoje, né? Vamos fazer um distinguish, né? Uma distinção. Não, a gente dizia que é, aquela decisão não seria aplicável, porque aqueles fatos eram substancialmente diferentes, né? Bom, e o que aconteceu? De tanto a gente decidir dessa maneira, o STJ foi provocado de novo, e no tema 544 ele reafirmou o seu entendimento, dizendo que não era cabível, mesmo para o boia fria, a comprovação de tempo de serviço rural com base em prova exclusivamente testemunhal. Agora, o que o STJ faz é ser extremamente flexível. Às vezes, um único elemento material ele considera como apto a comprovar a vida do cidadão como segurado especial. Tá? E, doutor, agora, assim, nesse único, eu vi uma vez um caso que era a ficha do posto de saúde. Só que a gente sabe que como é que funciona. Num primeiro momento, tu chega no posto e aí tu dá a tua profissão. Depois vem vindo novas folhas, né? Manuais é boa, né? Vem vindo novas folhas e o cabeçalho vai sendo automaticamente preenchido. Porque eu não posso acreditar que a pessoa do posto, toda vez que ela troca de folha, né, ela pergunta: o senhor confirma que continua trabalhador rural? E aí, essa prova também me serve como início de prova material, ainda que o início dos registros seja de 90, né? E claro, aí continuou lá sempre com aquele cabeçalho na fichinha. Ou então, um outro processo, que eu tenho só a ficha do sindicato. A ficha do sindicato é mais complicada. Os dois exemplos que tu está dando são exemplos bem delicados. Por quê? O sindicato, a gente sabe que, inclusive, tem uns que fazem um trabalho muito criterioso, mas tem outros que, às vezes, é mais caro para o cidadão ele pagar a contribuição do sindicato do que a contribuição do INSS, né? Então, assim, tanto é que a legislação foi alterada, porque antes bastava a declaração do sindicato homologada pelo Ministério Público ou pelo INSS, que valia para a comprovação do tempo de serviço. Primeiro foi modificado no sentido de excluir o Ministério Público, que está correto, que não é função do Ministério Público ficar. Imagina, chegou o promotor com 25 anos, passou no concurso, foi para uma cidade interior que ele não conhece ninguém, e ele vai homologar a declaração do sindicato, que ele não conhece ninguém, sabe? Então, assim, foi alterada, né, a legislação justamente para excluir essas declarações do sindicato e substituído por essa autodeclaração com bases governamentais que sirvam de elementos ratificadores, né? Eu volto a dizer assim, só a ficha do sindicato eu acho
eu acho complicado. Agora, se tiver, pode ser que tenha outros elementos, né, de que comprovem venda de produção rural, etc e tal, alguma coisa assim, né? Mas realmente só a declaração do sindicato não é algo que me sensibiliza muito, não. Certo? Eu acho que nós já chegamos aqui no nosso limite aqui, né? Se tiverem mais alguma pergunta, eu posso responder. Mas Ah, já então, sei, doutor. pode falar. É assim, ó, vamos supor, isso que às vezes eu vejo nas sentenças da competência delegada, de dizer que não vai permitir a prova testemunhal porque não tem início de prova material, tá valendo? Não, não está valendo. Foi inclusive o IRDR 17 que eu citei ali. O TRF da Quarta Região reconheceu que é direito da parte fazer a produção dessa prova. Então é cerceamento de defesa e realmente a sentença deve ser anulada nesse caso. Está contrariando, inclusive, o julgamento do TRF no IRDR 17. Mesmo sem início de prova material até aquele momento. Tá? É, não é possível dispensar a produção da prova testemunhal. O que a gente pode dizer se a prova ao final é boa ou não. Tá? Mas dispensar a produção da prova testemunhal me parece que não dá para fazer, que é cerceamento de defesa. Tá legal, obrigado, doutor. De nada. Certo, Patrícia? Acho que então encerramos aqui a nossa aula, né? E Lembramos, deixo a todos aí um grande abraço e até o nosso próximo encontro. lembrando só, doutor, nosso próximo encontro, aproveito para dizer que é quarta, dia 12, no mesmo horário. Nós temos o fórum, que alguns alunos já participaram lá, e o fórum é importante porque é uma atividade pedagógica avaliativa, né? Então, para ganhar a graduação é necessária uma participação. Então, seria interessante vocês acessarem o ambiente e participar. Então, nosso próximo encontro é quarta-feira. Até lá e agradeço a presença de todos. Obrigada, professor, pela disponibilidade. De nada, tchau, tchau. Tchau.